Quer começar a investir? Comece por aqui. Paz, irmãos, tudo bem? Aqui quem fala é o Cristão Investidor, eu me chamo Luiz, sou advogado aqui no Paraná. E, como dito no vídeo passado, né, comecei aqui com esse projeto para tentar expor um pouco daquilo que eu sei para o povo de Deus, para tentar trazer um pensamento geracional para os irmãos, para mostrar que o mundo dos investimentos ele se faz necessário não somente para você que está vendo esse vídeo, mas também para o seu filho, para o seu neto que ainda não nasceu, porque da sua escolha hoje, provavelmente o seu filho e o seu neto comerão. É a lei da semeadura, como nós bem sabemos. Então, quando nós começamos a falar de investimento, nós temos que entender duas coisas muito básicas, muito simples da economia, que é inflação e taxa de juros. Isso todo mundo conhece. A inflação o que é? É quando o preço de alguma coisa começa a subir. Por exemplo, ultimamente, né, nos últimos meses, nós víamos o preço do café subindo. Nós vemos o preço da gasolina subindo. Nós vemos o preço do arroz subindo. Isso é inflação, é quando o preço das coisas começa a subir. Essa inflação pode ser gerada por determinadas coisas, por várias coisas, as quais a gente não vai falar aqui agora. Porém, é fato, todo mês, todo ano, os R$ 100 que você recebe, o teu salário que você recebe, ele não tem o mesmo valor. Até por isso que nós temos a adequação do salário mínimo. E a taxa de juros, para que que ela serve? A taxa de juros é quando o Banco Central ele vê que a inflação ela está descontrolada, ela vê que a inflação está subindo muito, e aí por conta disso eles precisam elevar essa taxa básica de juros, que é a Selic. E o que que isso daí ocasiona? Ocasiona um freio na aquisição de coisas, aciona um freio, nos mercados, em investimentos, aciona um freio, em financiamentos de imóveis, em financiamentos de veículos, ou seja, é uma tentativa de travar a economia para fazer com que a inflação diminua, para daí sim a Selic voltar a diminuir e as coisas seguirem no seu rumo normal. É basicamente isso. Então, quando nós pensamos em investimento, o nosso foco tem que ser o quê? Ou aposentadoria, ou pensamento geracional, que é aquilo que eu explico para vocês no meu último vídeo, que lá eu te explico como que você vai deixar o seu filho ou o seu neto, quem sabe, milionários dentro de 50 anos. Parece muito tempo, mas não é muito tempo. Isso daí é só com base na sua atitude que você toma hoje. Mas enfim, quando nós investimos num dinheiro, quando nós investimos num negócio, nós queremos que esse negócio gere lucro, nós queremos que esse negócio renda. E para que isso seja efetivo, ele tem que render acima da inflação ou acima da taxa de juros. Porque se ele render abaixo da inflação, ele vai estar rendendo. Na verdade, você vai continuar perdendo dinheiro, mas só que você vai perder dinheiro numa velocidade menor. Então vamos lá. Coisas que não são investimento. Poupança. é, é, simplesmente guardar dinheiro. Investir numa aposentadoria, INSS, essas coisas não são investimentos, tá? Primeiro, eu quero que você coloque isso. Não são investimentos. E algo que nós temos que ter muito em mente quando nós falamos de mercado financeiro, quando nós falamos de investimento, é o risco e o retorno. Por exemplo, se você investir num negócio, você vai abrir uma barraquinha. O teu risco, ele é muito grande. Por quê? Corre um sério risco de quebrar. Vários comércios no Brasil eles quebram. Porém, se ele der certo, o retorno todo o seu lucro é seu. A mesma coisa acontece aqui. Quando nós vemos um produto financeiro para investir, nós temos que pensar: eu vou correr um certo risco aqui, e com base nesse risco que eu estou disposto a correr, eu espero receber determinado retorno. É basicamente isso. É o risco e o retorno. Em tese, quanto mais risco eu tenho, mais retorno eu tenho que exigir. E dentro de vários produtos que existem dentro do mercado financeiro, eu vou te comunicar aqui agora um deles que eu acredito que seja o de mais fácil entendimento e sim, é um dos melhores para quem está começando, não só para quem está começando, mas só que tem que ter numa carteira, tá? Tem que ter numa carteira de investimento, que são os fundos imobiliários. O que que é isso? Pensa na casa que você mora hoje. Vamos supor que a sua casa ela tem um valor de R$ 100.000. Você paga vamos dizer que você paga um aluguel de R$ 1.000 para você morar nessa casa. Então, você está pagando pro dono dessa casa 1% do valor do imóvel. Se o imóvel ele vale 100 mil e você está pagando 1.000, o imóvel está rendendo para o proprietário 1% desse patrimônio dele. Porém, vamos dizer que esse mesmo imóvel ele é dividido, né, o direito de receber esse aluguel que você paga é dividido em 10 pessoas. Então agora você vai continuar pagando esse R$ 1.000 de aluguel,
Porém, agora não vai mais só para um proprietário, vão para outros 10. E quanto que esses 10 vão receber? Esses 10 vão receber R$ 100 cada um, porque é R$ 1.000 dividido por 10. É basicamente isso que é um fundo imobiliário. Você se faz um nano proprietário dos melhores investimentos do Brasil, dos melhores empreendimentos do Brasil, dos melhores shoppings do Brasil, dos melhores prédios do Brasil. Em troca, você vai fazer o quê? Você vai investir um determinado valor e você vai receber um aluguel, você vai receber um rendimento disso. E agora eu quero te mostrar que você pode começar investindo com um valor inferior a uma Coca-Cola 2 litros. Esse daqui é o fundo imobiliário Gari 11. Hoje você consegue comprar uma cota desse fundo a R$ 8,68. Eu não vou entrar em nenhum outro tipo de mérito analítico contigo. Eu só quero te mostrar que esse daqui é um excelente ativo, né? Esse produto em si, não esse específico, até porque eu não posso te recomendar compra, mas o fundo imobiliário em si, ele é uma excelente porta de entrada, tá? Por quê? Veja o valor que você consegue comprar uma cota disso. R$ 8,68. Vamos dizer que você pegou, abriu conta numa corretora e você comprou uma cota desse fundo. Ele vai te gerar um rendimento mensal. E quanto que tem sido o rendimento mensal desse fundo imobiliário? O rendimento mensal desse fundo imobiliário, o seu último rendimento foi de 8%. Foi de 8 centavos. Daí você olha para mim e fala: Poxa, Luiz, mas 8 centavos só? Muito pouco. Você acha mesmo que é pouco? Veja, você vai estar pagando R$ 8 para você receber 8 centavos. Proporcionalmente, é como se você tivesse comprado essa casa de 100 mil e você estivesse pagando R$ 1.000 de aluguel. É a mesma coisa. Sem falar que, num imóvel, você corre risco de não alugar. Você, e você não alugando esse imóvel, isso está te dando prejuízo. Você alugando, você sendo proprietário desse imóvel, você vai ter que se preocupar com IPTU, você vai ter que se preocupar com imposto, com várias outras coisas, que aqui não tem. Então vamos agora imaginar. Vamos dizer que você comprou aqui 100 cotas deste fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário, vamos arredondar aqui que ele está saindo hoje, R$ 8. Vamos arredondar para 9, né? Porque ele está mais para perto de 9 do que de 8. Logo, aqui você terá R$ 900 investidos. Vamos dizer que você esteja recebendo os mesmos 1% de rendimento. Estamos aqui só fazendo um cálculo básico. 1% de rendimento. Logo, você vai receber R$ 9, sem você fazer absolutamente nada. É o seu dinheiro trabalhando para você. E aí, no mês que vem, você não vai receber dos 9, porque você vai reinvestir esse 9 aqui. Então, você vai receber referente aos R$ 9, os R$ 900 e 9 que você investiu. E aí, você vai receber no outro mês mais R$ 9 e 0,9 centavos. E assim vai indo, sabe? Esse é o efeito bola de neve, porque a partir desse momento aqui, você já consegue comprar uma cota desse fundo. É dinheiro fazendo dinheiro. E aí, para você entender melhor essa matemática de juros composto aqui, se você não conhece ainda, eu aconselho novamente que você assista o último vídeo, porque nele eu falo um pouco melhor disso. Aqui nós temos o site Mais Retorno, nessa ferramenta aqui, que é um comparador de ativos. Aqui eu vou estar mostrando para vocês o GGRC, que é um outro fundo imobiliário, porque o Gari 11 ele mudou de nome, enfim, aconteceram algumas coisas, e então os dados desse fundo acabou ficando um pouco distorcido, tá? Mas aqui eu vou conseguir mostrar para vocês direitinho. Veja, aqui nós temos o CDI, que é basicamente a taxa de juros. Nós temos o IPCA, que é a inflação. Nós temos o índice Bovespa, que nada mais é do que a bolsa brasileira. Nós temos o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, certo? Vamos dizer assim, a média dos fundos imobiliários. E aqui nós temos o próprio GGRC. Veja que aqui, desde julho de 2017, ele vem performando acima de todos os índices. Seja acima do IPCA, seja acima do IFIX, seja acima da taxa de juros, seja acima da Bolsa Brasileira. Logo, esse daqui é um investimento que ele
no decorrer do tempo, ele se mostrou mais vantajoso do que deixar o dinheiro parado, por exemplo. Sem falar que aqui não é considerado o reinvestimento desse valor. Então, era isso que eu queria expor para vocês. Um produto financeiro de muito fácil acesso, que você consegue adquirir ele muito fácil, que ele já vai ativar um senso de recompensa no seu cérebro muito forte por conta dos rendimentos que você vai começar a receber. E aí, daqui a pouco, você tem o efeito bola de neve acontecendo. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Deus abençoe.